Olá pessoal, gostaria de falar aqui um pouquinho aqui do nosso amiguinho. A imagem da minha câmera não é muito boa, mas é um vídeo mais de conhecimento, né? Então eu gostaria de falar aqui do lagostim vermelho, né? Eu vou colocar o nome científico dele aqui na descrição do vídeo. Ele é um animalzinho nativo dos Estados Unidos e do México, né? Então essa espécie aqui, ela não é do Brasil, tá? Mas ela é da América, né? Ela é nativa, então, lá da terra dos americanos e dos mexicanos. Aqui nós temos algumas espécies também, né, de lagostim. Tem lagostim brasileiro também. Mas essa que tem essa cor avermelhada, né, que dá o nome dele, esse já não é nativo do Brasil. Mas ele é uma das espécies mais resistentes que existe, né? E o que eu tenho para falar sobre ele é que ele é um dos maiores crustáceos, né, de água doce. Então, de água doce, né, na classe aí dos crustáceos, ele é um dos maiores. Ele pode chegar até 15 centímetros, tá, de comprimento, aí contando das garras, né, até a cauda dele. Aqui eu tenho um casal, né, eu tenho mais um que está em outro aquário, né, e aqui eu tenho um casalzinho deles. Eu já tive a reprodução deles já, só que aí eu vendi o outro casal e esse é um novo casal que eu tô formando, né? E o acasalamento deles é bem incrível, mas é um pouco difícil até o macho conseguir conquistar a fêmea, né? O macho é esse maiorzão aí que vocês estão vendo, né? Que tem uma garra menor que a outra. Esse é o macho. E a fêmea é essa que está de frente agora pro vídeo, né? Ela tem o abdômen um pouco mais gordinho e ela tem uma cor mais clara. As garras dela também são bem menores, né? Mas vou falar um pouco mais sobre isso depois. Gostaria de falar sobre eles, que é um animal fantástico. Ele vive em média uns 5 anos, né, em cativeiro, bem criado. E tem essa cor avermelhada ou marrom, né? Às vezes acontece de ter algum azulado, é bem raro, tá? A maioria tudo nasce com essa cor aí, avermelhado, marrom. E quando eles são mais novos, tem uma cor mais clara, né? Um marrom bem mais claro quando eles são mais novos. Só depois que eles ficam adultos é que fica essa cor aí mais forte, né? Eles são onívoros, né? Aí pela experiência que eu tive com eles, eles atacam plantas aquáticas. Então não dá para deixar ele no aquário com planta aquática, né? Principalmente aquelas de folha macia, né? Como elódias, ervilha d'água, musgo, anúbias. Eles atacam mais as folhas novas, entre qualquer outra planta que
que tiver ali no alcance deles, né? Então, eles gostam de comer plantas. Essas plantas que eu tenho aqui são todas artificiais, tá? Que eu tenho no aquário, né? Porque qualquer planta viva aqui eles gostam de atacar. Aqui eles menos gostam é a anúbia. Então, se você tiver bastante anúbia, até dá para manter. Mas eles vão atacar algumas folhas delas, vão deixá-la muito feia, né? Porque eles gostam mesmo de comer planta aquática, viu? De vez em quando eu dou alguma ervilha d'água para eles comerem, tá? De vez em quando eu trago ervilha d'água, que é uma plantinha pequenininha, e eles comem. Também comem musgo também, tá? Musgo, se tiver, praticamente qualquer planta eles vão querer atacar. Então, não é bom criá-lo aí num plantado, né? Se você quer um plantado, não é um animal ideal para esse ambiente, né? Aí você realmente teria que manter aí as rochas e as plantas artificiais. Né? Porque qualquer plantado vai ser destruído aí em pouquíssimo tempo aí por esse lagostim. Ele cedo ou mais tarde vai atacar a planta. As suas garras eles são ótimas, né, para cortar folhas, caules e raízes. Eles gostam também de comer legumes, como pepino, abobrinha, servido em pequenos pedaços, né, cru. De vez em quando eu dou algum pedacinho de pepino. Eu não costumo dar muito, porque suja muito o aquário, né? Porque eles não comem tudo, né? Aí você tem que servir em pedaços bem pequenos, e é um pouco difícil de fixar no aquário até eles atacarem. E de qualquer forma acaba sujando o aquário, né? E se ele estiver perto de trocar a carapaça, né? Porque como ele é um crustáceo, ele troca a carapaça de período em período. Se ele estiver perto da troca, ele não vai comer, ele não vai se alimentar, né? Vou mostrar um pouco os platis também, que eles gostam de se aparecer aqui no vídeo. Né? O foco principal é o lagostim, mas quem tá querendo ficar famoso é os platis, o casal de platis. Eu tenho um camarão fantasma aqui também. Tenho 3 camarões fantasmas aqui. É fantasma mesmo, porque quase não dá pra ver ele, né? Mas eles se movimentam bastante no aquário também. Vamos focar aqui no lagostim novamente, que essa é a fêmea. A fêmea, ela é a mais simpática, né? O macho, ele não gosta muito de aparecer, não. É difícil de conseguir filmar ele. Agora a fêmea, basta eu passar perto do aquário, que ela já vem se amostrar. Eles, como eu falei, são onívoros, né? Eles atacam também caramujo. Então, qualquer caramujo que você tiver no aquário, ampulária, né? A ampulária é mais difícil deles conseguirem atacar, porque elas são mais espertas. Mas esses caramujos pequenos são presas fáceis para eles. Eles gostam de comer moluscos, né? Adoram. Faz parte da dieta deles, tá? Então, se você tiver caramujo, cedo ou mais tarde ele vai comer. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai atacar qualquer caramujo, moluscos. E eles são carniceiros, né? Então, eles vão comer peixe morto, são oportunistas, né? Vão atacar algum animal que esteja bem debilitado, doente. Ele pode atacar. Mas aqui ele convive muito bem
um camarão fantasma, ó, que veio desfilar aqui e convive muito bem com esse casal de platis. E tem alguns guppies, né? Lebiste. Algumas pessoas conhecem como guppy, outros como lebiste. Eu tenho bem poucos porque o aquário é pequeno. Esse aquário tem cerca de 70 a 80 litros, né? Mas para o lagostim convive muito bem com o casal, né? Para o lagostim 5 litros de água já é suficiente, gente. Mas quanto mais espaço tiver, melhor, né? Mas ele vai se sentir à vontade no aquário. Eles se adaptam muito bem com ração de peixe, né? De preferência pela ração de fundo, né? Que fornecemos para cascudos ou para camarões, né? Mas nesse caso são lagostins nascidos em cativeiro, tá, gente? Eles foram nascidos aqui, eu não peguei da natureza, tá? Desde filhotes que eles estão comigo. Então, os selvagens, lagostins selvagens, eles não são tão mansos quanto esses aqui. E o selvagem provavelmente iria atacar esse plati. Eles são bem mais agressivos, né? Já esse, como ele foi nascido aqui, ele é bem manso. Os selvagens não gostam dessa luz do aquário, por exemplo, e são bem mais agressivos. Esse, como é doméstico, é um ótimo animalzinho, bem manso mesmo. Inclusive pego na mão. Eu vou ver se eu consigo depois fazer um vídeo pegando ele na mão ou dando comida, né, com a mão na garra dele, tá? É possível. De vez em quando eu dou com uma pinça a comida e ele pega com a garrinha, né? E às vezes eu pego ele com a mão quando vou fazer alguma limpeza do aquário ou trocar de lugar. Então esse é bem manso porque foi nascido aqui, esses lagostins. Eu tinha bastante, tá? Eu tinha mais de 50 lagostins. Mas eu vendi tudo, gente. Agora eu só tô com 3. Aí tô esperando para ver se essa fêmea consegue reproduzir. Inclusive tem alguns vídeos antigos aí do canal, né, com outros lagostins que eu tinha antes de vender. Eu resolvi vender porque eu não tô com muito tempo, né, para cuidar deles. Então eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha antes para cuidar deles, para monitorar. Então, com uma pouca quantidade é bem mais fácil, né? E eu não tenho tanta manutenção. Que antes, com muito lagostim, eu tinha que ter mais aquários, tinha uma manutenção maior. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso, né? O principal objetivo desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre ele, que poucas pessoas conhecem e tem poucos vídeos, né, falando sobre esse animal. E aí que vem a pergunta, né? Eu posso criar o lagostim junto com os peixes? É possível criar, né, o lagostim, peixes, outras espécies no mesmo aquário? Estou mostrando que é. Né? Aqui eu crio com um casal de platis. Aí tem 3 camarões fantasmas. E tenho alguns lebistes, né? É possível sim,
né? Mas vai do bom senso, né? Que você tem que ter um espaço bom para poder criá-los no comunitário. Tem que ser animais mansos, né? Que foram nascidos em cativeiro. Então, aqui eles já são acostumados com os peixes desde filhotes. E eles só podem viver com peixes de pequeno porte, né? E peixes que não são agressivos, tá bom? Tem que ser um ambiente com bastante esconderijo, plantas, né? Eles podem conviver em grupos? Podem, né? Eu já criei, como falei, já tive bastante deles, já criei em grupos, né? Desde que sejam desde filhotes, tá? Se for desde filhotes, dá para você criar eles em grupos, sim. Os machos é que são mais territoriais, né? E aí não é recomendado criar dois machos juntos, né? A não ser que eles convivam desde filhotes, tá? Porque os machos são bem mais agressivos que as fêmeas. Eles têm um crescimento relativamente rápido, cerca de 6 meses até a vida adulta, com várias trocas de pele durante esse processo. Então, algo interessante é que eles comem a própria carapaça, né, que eles trocaram, a carapaça antiga. Espero que eu consiga fazer um vídeo ainda mostrando também essa troca, né? Mas eles comem a própria carapaça, então não tire do aquário, deixe que eles vão se alimentar, né? Uns 2 dias depois da troca que eles fizerem da pele. Durante o processo da troca eles não se alimentam, né? E aí um dia depois, 24 horas, a carapaça já está bem firme e eles começam a se alimentar, né? Então isso é algo bem interessante, que ele solta essa carapaça, parece que até ele morreu, né? Mas quando você vai ver é só uma carapaça, né? É muito interessante, gente. Ainda quero gravar o vídeo mostrando a carapaça assim que eu tiver mais tempo, mais oportunidade. E aí, como eu falei, criei eles junto com os camarões fantasmas, né? E como falei antes, não dá para criar ele com animais agressivos e territoriais. Então, por exemplo, não dá para criar ele com peixe beta, tá? Já tentei, tive que tirar o beta, porque o beta é muito territorial e o lagostim não gostou dele, que ele tem uma cauda longa, né? Então beta não dá certo com lagostim, viu? E ele vai atacar. Também não pode ficar com cascudos, tá? Porque como ele gosta de ficar às vezes no fundo do aquário, ele não gosta de outro animal que fique no fundo também, tá? Então animais lentos, territoriais, caudas longas, não dá certo com ele. E aí, como eu falei, né, o conhecimento sobre o lagostim ainda é muito pequeno, pelo que eu vi na internet. Tem poucos artigos, né, que detalham aí o seu comportamento no cativeiro. E eles são mais ativos durante a noite, tá? Apesar que você vai ver eles se movimentando sim pelo dia, mas a sua movimentação é destacada no período noturno mesmo. Eles gostam de desfilar por todo o aquário, principalmente escalar as plantas e as rochas. Não gosta de muito movimento na água,
então gosta de água calma. E preferem ambientes calmos e escuros. Eles não são exigentes muito com a temperatura da água, mas eles se sentem mais confortáveis entre 18 a 30 graus Celsius. Tá? Eu sou aqui de São Paulo e eles se adaptaram bem ao clima aqui. Faz um pouco de frio, mas não é aquele frio extremo. Então eu não uso termostato. Tá? No aquário eu não tenho termostato, tá? Porque eles não são exigentes a isso, né? Só não pode ser um ambiente nem muito frio, né? Então, aqui geralmente São Paulo às vezes faz 10 graus, geralmente não passa de 9 graus aqui. Então, não tem necessidade de termostato porque eles aguentam bem essa temperatura. E como eu falei, eles gostam muito de escalar. Então eu tenho plantas até no alto do aquário, porque às vezes eles ficam que nem um jacaré no aquário, né? Ficam com a cabeça de fora da água. Tá? Então eles gostam bastante às vezes. Aqui essa fêmea ela fica mais no fundo. O macho ele gosta mais de ficar na superfície. Então ele está escondido aí no meio dessas plantas, né? Já a fêmea, se ela me vê, ela costuma ficar mais no fundo, mas ela também escala e às vezes ela fica ali na superfície, né? Com a cabeça de fora. E uma das principais características dele é a resistência. É um animal bem resistente, né? E, como eu falei, ele não é exigente, né? Muito resistente, fácil de criar. E sobre as diferenças entre as fêmeas e os machos, né? Os machos são geralmente bem maiores, um pouquinho maiores, né? E aí, como eu falei, tem uma cor mais escura, são mais agressivos e territoriais. E eles possuem uma garra maior na frente, mais bem desenvolvida. A garra do macho, às vezes, chega ao próprio tamanho dele, né, de comprimento. Então, às vezes, a garra do macho tem um comprimento do mesmo tamanho dele. Então, já tive machos com garras bem grandes, viu? Esse que eu mostrei, né, anteriormente, esse não tem uma garra tão grande. Ele ainda ele é jovem, esse macho aí, né? Assim que eles vão ficando mais velhos, trocando de pele, geralmente as garras vão ficando maiores. E os machos, eles possuem um abdômen mais alongado, né? E como eu falei, eles têm um vermelho mais forte. As fêmeas são bem mais claras e elas são bem mais dóceis, com as garras menores e o abdômen é um pouco mais largo. Né? Acho que o vídeo já ficou bastante extenso e eu espero ter ajudado aí com um pouco de conhecimento, né, sobre esse animalzinho. Pretendo fazer mais vídeos, mas acho que vai demorar um pouco. Assim que eu tiver oportunidade, eu faço mais vídeos. Até porque é difícil de gravar eles. Como já viu, a fêmea já se escondeu lá no fundo, aí já não consigo mais gravar ela. Mas muito obrigado aí para você que acompanhou o vídeo até agora. E vocês vão perguntar onde que acha esse lagostinho, onde que vende. Olha, em alguns lugares do Brasil
muitos criadores soltaram na natureza. Então você já encontra essa espécie no Brasil na natureza, como invasora, né? Como eu falei, esse aqui foi criado em cativeiro, não tem nada da natureza. Mas você já encontra na natureza porque algum criador soltou, ou você pode encontrar uma outra espécie de lagostim, né, que vai ter características um pouco diferentes dessa. Você encontra em feira de peixes, igual os primeiros que eu adquiri foi na feira de peixe de Guarulhos. Tá? Tem uma feira de peixe aqui em São Paulo, em Guarulhos e em Santo André. Mas você encontra às vezes no Mercado Livre. Inclusive, né, eu já comercializei, né, já vendi filhotes lá no Mercado Livre, tá bom? Se eu conseguir o acasalamento aí dessa fêmea, é que é bem demorado o acasalamento deles, né? E eu vou testar com outro macho também. Se não der certo com esse, eu vou testar com outro que eu tenho. Então, no Mercado Livre, às vezes você encontra vendendo, tá, esse animalzinho. Inclusive, eu já vendi lá. Assim que eu tiver mais filhotes, né, eu volto a comercializar. E o preço não é tão caro, né? Em feiras você acha até, tem lugares que você acha por R$10. Aqui em São Paulo é um pouco mais caro, mas tem lugares que você encontra muito barato. E como eu já falei, você já vai, pode ser que você encontre em rios, riachos, né, algum solto na natureza. Então vou encerrar o vídeo agora, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção.